Sobre direito civil, nós vamos falar sobre a herança. O que mudou depois da reforma tributária? No ano passado, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, vinha anunciando que haveria uma sobretaxação na herança. Sobre esse assunto, nós vamos conversar com a advogada especialista em direito de família, doutora Ana Brocanello. Doutora Ana, muito obrigado por nos atender. Seja bem-vinda à Rádio Justiça. Um excelente ano para a senhora. Bom dia, Arthur. Obrigada pelo convite, tanto para você quanto para os nossos ouvintes. Um ano de 2024 bem cheio aí de esperança, coisas boas, saúde e muita prosperidade no caminho de todos. Igualmente. O que a reforma tributária tratou sobre a herança? Houve a conclusão nesse campo da herança, de taxação? O que vai ser daqui para como será daqui para frente? Então, Arthur, ficou modificado, né, que alguns estados têm a questão do ITCMD, que é o Imposto de Transmissão de Causa-Mortes, que é aquele que ocorre quando a pessoa falece ou até mesmo no caso de doações. Antigamente ele era um tributo estadual, cada estado tributava aquela herança naquele estado onde estavam os imóveis de acordo com a sua legislação local, então o percentual era diferente. Então, por exemplo, no caso de São Paulo, Minas, Paraná, Mato Grosso, essa alíquota era fixa. Em outros 14 estados nossos, essa alíquota era uma alíquota feita variável, né? Ela variava de acordo com a herança, de acordo com o valor deixado ou com o valor transmitido, por exemplo, por doação. Então, a partir de agora, em todos esses estados passarão a ser tributação variável, ou seja, vai depender do montante da qual se transmite, ou por morte ou por doação. Então, essa alíquota vai aumentar, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, que antigamente era 4%, e a partir de agora poderá aí sofrer uma variação de até 8%, que é a alíquota máxima, dependendo ali do valor. O que modifica também, Arthur, é que era um imposto estadual, os cofres estaduais arrecadavam para si esse imposto, e a partir de agora, com essa reforma tributária, passa a ser um imposto federal, ou seja, vai para a União e não mais para cada estado. Mas isso ainda vai depender de alguma regulamentação, vai depender de que cada estado também ali ainda não tem uma questão feita, né? Ainda não tem uma questão decisiva de como que isto ocorrerá, qual o prazo, se será imediatamente. Então, diante disso, terá uma emenda complementar, para uma lei, né, complementar, para que isso seja regularizado dentro de cada estado e como ocorrerá essa transição. Doutora Ana Brocanello, só para um melhor entendimento, a pessoa recebeu um determinado imóvel que os pais morreram ou em vida ainda foi feita a doação, daí ele tem que pagar 8%, até 8%, conforme cada estado, como a senhora explicou, de imposto referente ao montante do valor global deste imóvel, é isto? O valor venal? Isso mesmo. Então vamos colocar no caso de herança, porque ele funciona na doação, você vai transmitir, pagar os 8% em cima do valor total, porque você está transmitindo a totalidade daquele imóvel. No caso de herança, o pai falece e a mãe permanece viva. Então, é sobre a parte do pai que pagaria os 8%. E quando a mãe vier a falecer posteriormente, os 8% sobre a parte da mãe. Então, ela é feita em duas partes, é sobre aquela herança que está sendo transmitida ou sobre o valor total da doação. E esse pagamento tem que ser de imediato ou só quando faz a transferência no cartório, doutora? Não, tem que pagar de imediato. Quando se falece, a pessoa tem 60 dias para entrar com o inventário da data da morte. São 60 dias corridos e não úteis, né? Porque normalmente dentro da nossa justiça nós contamos em prazos em dias úteis. Porém, para questões de herança, a gente tem 60 dias corridos. Então, morreu, faleceu no dia 1 de janeiro. Nós teremos até no dia 29, neste caso deste ano, né? Porque estamos no ano bissexto, até 29 de fevereiro, para entrar com o inventário e assim pagar um imposto, este imposto do ITCMD, né? Que vai até 8% dependendo do estado, sem que haja uma multa. Então, não é quando transmite no cartório, e sim, a gente tem uma data
que a gente tem que obedecer, que é os 60 dias, e a posteriormente, né, se for feito no caso de inventário extrajudicial, que é aquele feito no cartório, o pagamento é feito imediatamente naquele mesmo ato. Se for judicial, nós entramos com o processo e aguarda-se a ordem judicial para pagar este imposto. Mas ele é normalmente um imposto à vista, considerado uma obrigação. No caso da doação, é naquele ato da doação. Vai lá no cartório, transmite o bem, estou doando meus bens para os meus filhos. Já vou fazer a minha herança em vida, né, que a gente fala. Então, vou lá e transmito. Naquele ato da transmissão, eu sou obrigada a pagar à vista, de uma forma sem ser parcelada, aquele imposto. E de forma judicial, a senhora pode citar algum exemplo? Por exemplo, no judicial eu entro com um inventário hoje, né? Eu tenho alguns passos a fazer, né? Que é as declarações, juntar toda a documentação para o juiz verifica se aqueles documentos estão certos, aí sim, ele dá uma ordem falando para a gente, pague um imposto. Então, aí nós entramos dentro do site das fazendas. Por que das fazendas? Porque é fazenda estadual, cada estado tem o seu posto, né? Por isso que a gente falou que ainda não está regularizado uma questão nacional. Então, não tem um posto único ainda, como a Receita Federal, por exemplo. Então, cada estado tem a sua fazenda. Então, a gente entra dentro desse site, preenche toda a documentação, é emitido o guia, aí sim nós pagamos o imposto. Doutora Ana Brocanello, um exemplo, os pais morrem, o pai e a mãe, e daí tem 3 filhos, num exemplo. Daí só tem um imóvel. A casa, um exemplo, custa R$ 1 milhão. Um dos filhos não concorda com a venda para transformar em dinheiro para essa partilha, para essa divisão. Vai para a justiça? O que acontece? Sim, todo inventário, assim como ocorre no caso de divórcio, Arthur, só é possível fazer no extrajudicial se todos forem maior e concordantes com aquela forma de partilha. Ok? Então, essa casa vai ser vendida ou essa casa vai permanecer no acervo da família com pagamento de impostos. Isso é indiferente, ok? Então, ele vai lá, eles resolvem que vai ser consensual essa forma de partilhar tudo, a divisão do imposto é feito nominalmente, feito por CPF de herdeiro. Então, nesse caso, são emitidos 3 guias de IPCMD na sua proporção, então cada um pagará 1/3, herdará 1/3 desse imóvel e ainda pagará 1/3 sobre estes bens. Neste caso, há que ter esta concordância, ser de uma maneira consensual para que seja feito extrajudicialmente. Agora, vai para a justiça quando um não concorda. Contudo, neste caso, é uma questão de legislação, 1/3, 1/3, 1/3. Se ele não tem condições de comprar o imóvel da parte dos irmãos, a respeito, né, dessa herança para ficar ele com o bem, isto é possível obter uma ordem judicial para que essa venda ocorra independente da sua vontade ou não. Estamos conversando com a advogada especialista em direito de família, doutora Ana Brocanello. Ela que explicou como ficou agora a cobrança da herança na reforma tributária. O valor pode chegar até 8%, como é o exemplo de São Paulo que ela acabou de falar. Há pouco, doutora Ana, a senhora falou do divórcio. O homem, ele casou 2 vezes. Ele morre e deixa a esposa com os filhos que ele teve com a segunda esposa. Só que ele tem outros filhos mais velhos do primeiro relacionamento. Como fica esta divisão da herança com a viúva, os filhos do primeiro relacionamento e com o filho da viúva, com os filhos da viúva? Precisa primeiro verificar, Arthur, se esse bem que ele comprou foi feito, comprado no primeiro ou no segundo matrimônio. Vamos colocar no seu exemplo que ele comprou no segundo matrimônio. O que vai acontecer? A meação, com a metade, dependendo do regime, estamos levando em consideração que é a comunhão parcial de bens, que é o nosso regime geral aqui do Brasil, que quando se casa sem fazer um pacto, sem fazer uma escolha de um regime diverso, é aquele que prevalece. Ou seja, metade de tudo que se adquire onerosamente após o casamento, não importa de quem vem a renda, se é dele, se é dela, tudo que foi adquirido, metade é de cada um dos cônjuges. Neste caso, se reserva a meação dela, né, dessa segunda esposa, então metade dos bens é dela por questão de legislação, e a outra metade vai ser dividido
igualmente entre os filhos do primeiro e do segundo casamento, posto que não há diferença entre filiação. Não importa que se é primeiro ou segundo casamento, se é filiação socioafetiva, se é filiação por adoção, se é filhos advindos de fora do matrimônio, não existe diferença entre a filiação. Então, a parte daquele homem que faleceu vai ser aquele 50%, no caso, né, deste exemplo, vai ser dividido igualmente entre os filhos do primeiro e do segundo casamento. E a parte dela reservada como a legislação assim manda no artigo 1750 do nosso Código Civil. Esses processos de herança, em média, eles demoram quanto tempo, doutora Ana Brocadello? Depende muito do caso, depende muito do tribunal. Se nós temos consensual, como eu falei, né, ali na questão de vamos fazer no cartório, todos maiores, todos concordantes, nós conseguimos, dentro desse prazo de 60 dias, tendo toda a documentação, que são certidões de óbito, certidões de casamento, RG, CPF de todas as partes envolvidas, documentação dos imóveis, ou extrato bancário, por exemplo, quando a pessoa deixou um dinheiro ali no banco ou aplicação. Se nós temos toda a documentação, dentro desse prazo de 60 dias que nós falamos, nós conseguimos começar e finalizar esse inventário, levando esses imóveis, por exemplo, à matrícula, fazendo o levantamento do dinheiro, então pagando o imposto, realizando tudo isso em 60 dias. É um prazo, até dependendo do cartório, até sobra, é um prazo extremamente rápido e é possível de se cumprir. Agora, quando é judicial, Arthur, depende muito, no mínimo de 6 meses a 1 ano, é o prazo razoável, porque entre que vai para o juiz a primeira análise, de a gente juntar essa documentação, levar para a fazenda para realizar o imposto, verificar se está tudo certo, fazer o fechamento, eu acredito que entre 6 meses a 1 ano, dependendo aí da comarca ou do fórum que for distribuído esse processo. Mas nós temos casos que a gente conhece que demorou 20, 30, 40 anos. Nós temos até um caso curioso que a família dos Orleans e Bragança terminou um processo de inventário que se começou em 1800 e nem sei quanto, faz 2 anos que se acabou este processo de inventário. Era o inventário mais antigo que nós tínhamos, a ação mais antiga que nós tínhamos dentro do Brasil. Então depende tudo muito aí da questão de documentação, do entendimento entre os herdeiros e algum andamento de fórum também. Doutora Ana, eu queria voltar, embora a senhora já tenha explicado, mas eu queria que aprofundasse um pouco mais. Quando os filhos recebem, o filho ou outra pessoa, o que for, né, que isso aí não importa, né, recebe a doação de imóveis. Daí ele tem que pagar essa transação agora de imediato também no recebimento desse imóvel com essa mudança na reforma tributária, em caso de doação. Sim, é uma pergunta ótima, porque todo mundo, né, quando vem assim, muitas vezes o pai vem questionar, olha, quero já fazer a minha doação, já quero fazer ali, que a gente fala, né, o inventário em vida, já distribuir entre os filhos. O imposto é meu que estou doando ou o imposto é dos meus filhos que estão recebendo? É dos filhos que estão recebendo e é naquele ato mesmo, à vista, naquele ato, vamos fazer hoje, papai chamou, vamos todos ao cartório, já está de receber a casa que ficou de herança. É hoje que eu pago esse imposto? É hoje que eu pago esse imposto. A questão da legislação, que nós falamos que ainda não está regulamentada, né? É a questão de como que vai ser daqui para frente, mas por enquanto se entra no site. Os cartórios, na casa de doação, que é feito no cartório, isso não é feito judicialmente, tá? Então a doação, ao contrário do inventário, que a gente tem 2 caminhos, a doação é feita em cartório, é feita de uma maneira extrajudicial, ela é recolhida, o cartório não faz esse tipo de transação sem que haja o recolhimento de imposto ali à vista da forma. Então eles emitem a guia, já se paga ali na hora, e aí se faz a escritura de doação e se leva para registro perante a matrícula do imóvel posteriormente. Mas o imposto de doação é de responsabilidade de quem está recebendo aquela doação e é feito um pagamento à vista no ato da doação.